Bom, como a gente sempre faz, a gente aparece aquela telinha escrito você está ao vivo na conexão e hoje é o dia da segunda live, né, da Semana Internacional da Tireoide, que a gente conta com a participação de vocês e teremos dois convidados muito especiais. A gente já está dando boa noite para o pessoal que está entrando, enquanto a gente aguarda a doutora Fernanda. Doutora Fernanda está por aqui. Boa noite, doutora Fernanda. Doutora Isabel, deixa eu já chamar a doutora Isabel aqui. Cadê, doutora Isabel? Espera aí, é que todo mundo entra rápido. Espera aí, só um minutinho. Aqui, doutora Isabel também. Doutora Carolina. Nossa, tá todo mundo entrando rápido assim que a gente começou. Queria dar uma boa noite. Esse aqui é nosso trabalho. Tudo bom, doutora Isabel? Tudo bem, como é que tá, Cris? Olha, vou te falar que a gente está feliz, viu? Acho que a gente está feliz. Foi uma ótima semana da tireoide, né? Nossa, a gente está acabado, mas feliz. Isso é que importa, não é? Olha, peraí que o doutor pelas redes sociais. Né? Pois é, olha, a gente ficou tão feliz, tão feliz. É tanto coração, sabe? Tanta mensagem. Oi, doutor Elton, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Cris? Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Bel. Boa noite, Ela. Olha, os nossos convidados entraram tão rápido, deixa eu só dar a nossa palhinha que a gente sempre dá antes de começar, é que de vez em quando eu vou dar uma desviada de olho aqui e olho aqui para o computador, onde a equipe está trabalhando nos bastidores para passar as perguntas que vocês estão fazendo. E a gente também queria aproveitar e dizer para vocês não se preocuparem demais caso alguma pergunta não tenha sido respondida. A gente tenta atender todo mundo, mas se por acaso alguma ficar sem ser respondida, vocês podem deixar que a gente está preparando material para juntar e deixar tudo no site do Departamento da Tireoide quando a gente acabar essa semana, porque dá um descontinho para a gente, né? Porque tem muito trabalho. Então, queria primeiro pedir agora para vocês se apresentarem. A gente está com a doutora Maria Isabel e com o doutor Elton, diretores do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Inclusive, antes de passar a bola, vou pedir para a doutora Isabel, que é a coordenadora da campanha do departamento, para também falar um pouquinho da campanha. Então, tipo, o doutor Elton dar uma boa noite e passar a bola para a doutora Maria Isabel. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Elton Ramos, sou professor na Universidade Federal da Bahia, endocrinologista. Boa noite a todos, eu sou Maria Isabel Chiamoleira, sou, como a Cris falou, diretora do Departamento de Tireoide da SBEM. Sou médica, pesquisadora do Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional e do Ambulatório de Tireoide da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. E fiquei com a responsabilidade de coordenar esse ano a campanha da tireoide dentro do departamento. Foi uma grande honra, na verdade, um grande prazer. E contar aí com a colaboração de todo mundo, com a colaboração da Cris, da Carol Ferraz, da Comissão de Campanha, do pessoal da Comissão de Campanhas, e principalmente da Patrícia, nossa presidente, né? E essa campanha é uma campanha que foi muito feliz, porque assim, a gente pegou um assunto que é bastante relevante, né? Que é a relação da tireoide com o coração, e conseguiu fazer de uma maneira bastante leve, que envolveu muita gente. Então, vendo agora há pouco todas as postagens que estavam nos stories do departamento, ver como as pessoas se envolveram com o coraçãozinho, né? E eu acho que quantas dúvidas têm surgido da população a respeito disso, né? Então, acho que vai ser uma campanha que vai ser bastante efetiva no sentido de comunicar, gerar essa proximidade entre a Sociedade Brasileira de Endócrino e a população que quer saber mais sobre endocrinologia e particularmente sobre a tireoide. Olha, o pessoal foi criativo ontem, viu? Porque a gente recebeu, inclusive, uma foto de um jogo de ontem em que o Hulk fez um gol, se não me engano, pelo Atlético Mineiro, e ainda fez o coração. O pessoal falou, nossa, ele já aderiu à campanha. Então, tem um pouco de tudo. Né? Antes da gente começar o assunto, eu queria também fazer um comentário com vocês, é que o que a gente tem observado é que tem uma pergunta que diminuiu bastante nesse ano na campanha, porque era uma pergunta recorrente todos os anos. Doutor, eu tenho tireoide, né? E essa pergunta praticamente não apareceu esse ano, né? Isso é sinal de que acho que os esclarecimentos, as campanhas, as mensagens têm sido passadas. E aí, só para fazer o gancho, o que vocês diriam para mim? Doutor, eu tenho tireoide. O que a gente falaria para terminar de vez essa dúvida que
já está sumindo, né, das perguntas da gente. Eu acho que é isso. A população e as pessoas aos poucos vão se conscientizando, né, de que é uma glândula pequenininha que fica escondida aqui no pescoço, mas que ela é tão importante. A cada ano, a cada campanha, a gente traz informação sobre a importância da tireoide, né? O ano passado foi a tireoide e a gestação, esse ano a tireoide e o coração. E aqui, Cris, eu trago uma curiosidade, né? Eu trabalhei bastante com isso, com desenvolvimento embrionário, né, da tireoide. E quando a tireoide se forma, lá quando a gente está na barriga da nossa mãe, no feto, ela se forma bem pertinho, bem do ladinho do coração. Então, são tecidos que estão muito vizinhos desde o início, quando eles nascem. E aí, né, durante o desenvolvimento fetal, essas células que vão dar origem à tireoide, vão dar origem ao coração, elas entram, elas caminham praticamente juntas, assim, pelo mesmo caminho, né? A tireoide para um pouquinho mais em cima, o coração continua um pouquinho mais para baixo, mas eles traçam um caminho juntos. Então, é muito legal ver que não só na hora que eles surgem, como agora, né, a gente já grande, já nascido, já formado, esses tecidos, esses órgãos, eles continuam, né, interagindo e sendo um importante para o outro. Então, doutora Marisabel, então qual a ligação? Né? Eles já nasceram juntos, já cresceram juntos, ficaram um pouquinho distantes só, mas continuam tão ligados. Né? Você podia explicar um pouquinho para quem até não está acompanhando e quem está... Porque, aliás, vocês podem ver todas as postagens que a gente tem colocado nas redes sociais com mini esclarecimentos, então isso é para facilitar a vida de todo mundo. Então, qual a ligação que você poderia explicar entre o coração e a tireoide, doutora Marisabel? Como o Elton falou, elas nascem juntos, né? Então vão migrar juntas. E quando a gente tem defeitos defeitos assim, de desenvolvimento, a gente pode ter alguns defeitos que são comuns no desenvolvimento das duas. Mas acho que o que acaba sendo mais prevalente, o que acaba acontecendo mais é a ação na vida, mesmo na vida na infância, mas principalmente na vida adulta, desses hormônios na tireoide. Né? Então, a tireoide era uma glândula, como o Elton falou, pequenininha, ela é forma de borboleta aqui na região da frente do pescoço, por isso que a gente está todo mundo fazendo coraçãozinho aqui, para a gente pôr o coração em cima da tireoide. E ela produz principalmente dois hormônios, que é o T3 e o T4. Esses hormônios, eles são 3 e 4, porque um tem 3 iodo, o outro tem 4 iodos. Então, o iodo é muito importante para a formação desse hormônio. E esses hormônios, eles vão estar no corpo inteiro. E no coração, em particular, eles vão ter muita ação. E por isso que a gente pensou na hashtag da campanha ser dose certa, porque tanto quantidades altas do hormônio tiroidiano quanto quantidades baixas do hormônio tiroidiano, como a gente vai falar mais hoje, podem dar alteração no ritmo do coração, na função do coração, na função dos vasos, né, para por onde passa o sangue, que o coração bombeia, fazendo com que você tenha alteração de pressão arterial, então podendo dar hipertensão. Então, quando a gente tem pouco hormônio tiroidiano, em geral, nosso coração, a gente fala que tudo fica mais lento, né, inclusive o coração. Quando a gente tem muito, tudo fica mais rápido, inclusive o coração. Então, o coração acelera com muito hormônio tiroidiano, bate mais devagar com pouco. Doutor Elton, a gente ultimamente anda com o coração disparando por várias coisas, né? A tireoide acaba até levando a culpa, mas às vezes ela tem culpa, se for o caso. Quais são os sintomas que as pessoas precisam ter atenção quando os hormônios estão em dose muito alta? Bom, quando os hormônios estão em excesso, né, a gente vai chamar esse problema de hipertireoidismo. E no hipertireoidismo, né, na hiperfunção da tireoide, a gente vai disparar, vários órgãos vão também, né, entrar em hiperfunção, porque a tireoide, ela tem, né, os hormônios tireoidianos têm esse papel de aumentar o funcionamento, de aumentar o metabolismo, o catabolismo, a temperatura corporal, o batimento cardíaco, a produção de calor. Então, basicamente, no hipertireoidismo, a gente vai ter tremor, vai ter aumento de temperatura da pele, sudorese, aumento do funcionamento e dos movimentos intestinais, podendo gerar diarreia. No sistema nervoso central, a gente costuma ter bastante sintoma, irritabilidade, perda de sono,
dificuldade, né, de se concentrar. No coração, a gente pode ter taquicardia, até insuficiência cardíaca, né, e aquela sensação de arritmia, e às vezes tem mesmo arritmia comprovada pelo eletrocardiograma. Então, como os hormônios tiroidianos, eles acabam agindo em diversos órgãos, em diversos tecidos, né, praticamente agem em todos os tecidos, porque a gente tem o receptor lá para o hormônio regular alguma coisa, a gente acaba tendo diversos, né, sintomas diferentes. Doutora Isabel, como é que a gente consegue separar? Porque, por exemplo, às vezes nesse um dia, né, um ritmo alucinado que às vezes a gente fica, né, como é que a gente consegue acompanhar e o paciente pode ficar alerta ou detectar que aquilo pode ser um problema da tireoide ou pode ser um problema da nossa vida rotina? Isso requer uma consulta regular, por exemplo, ao endocrinologista ou a sua consulta média regular? Como é que geralmente o paciente pode chamar atenção para os sintomas e detectar que precisa de um tratamento? Então, acho que se você está com algum sintoma que é muito diferente do que você... Por exemplo, o coração acelera quando a gente quase bate o carro na rua, né? Mas se isso é uma coisa que fica mais constante ou começa a aparecer em momentos que não tem muita razão, o ideal é procurar um médico. Pode ser um médico endocrinologista, porque os endocrinologistas também fazem clínica de uma maneira geral, ou pode ser o seu médico de família, o seu clínico geral. A mulher muitas vezes leva essa queixa até para o próprio ginecologista, porque nas consultas anuais, né? Mas o ideal é procurar assistência médica. Doutor Elton, quais são as dúvidas que as pessoas chegam mais no consultório quando elas têm alguns sintomas? A manifestação maior é de hipo, de hiper, ou esse do hipertiroidismo que a gente está falando hoje é o que apresenta a maior quantidade? Existe esse tipo de estatística? Olha, em geral as pessoas confundem muito, né, Cris? As pessoas não entendem direito qual é a distinção de hipo, de hipertireoidismo, de nódulo, elas acham que o nódulo pode causar hipo, né? Então, na verdade, o nosso papel como endocrinologista é tentar esclarecer isso, né? Em geral, por exemplo, o nódulo não causa hipotireoidismo, a gente tem uma boa parte dos nódulos, né, às vezes podem causar hiper, né, podem produzir muito hormônio. Então, a gente tenta esclarecer essas diferentes doenças. Como os hormônios tiroidianos controlam uma série de coisas, muitas funções, os sintomas também se confundem com sintomas e sinais de outras doenças. Então, às vezes, o paciente chega e diz: eu estou cansado, estou com depressão, estou exausto, ou não estou conseguindo me concentrar, tenho certeza que eu estou com problema de tireoide. E não é por aí, né? A gente precisa diferenciar, porque existe a depressão, existe a ansiedade, existem as outras doenças, e felizmente a gente consegue confirmar, né, se a gente tem ou não tem um problema da tireoide, dosando os hormônios. Então, isso é bacana, né, da endocrinologia, porque a gente se baseia, né, pauta na queixa do paciente, e aí a gente faz uma suspeita diagnóstica, e o laboratório é muito importante para a gente, porque dosando os hormônios a gente consegue comprovar, né, se há de fato uma alteração hormonal, se esse paciente pode, né, ter realmente um problema, se ele precisa de tratamento, né? Então, se ele tem uma hiperfunção, ele vai precisar usar um remédio que diminua essa produção de hormônio. Se ele tem uma hipofunção da tireoide, a gente vai precisar repor o hormônio da tireoide. Então, isso pode ser feito, sim, pelo médico endocrinologista. Esse é o nosso papel. Doutora Isabel, qual o tempo? E quando a pessoa tem esse diagnóstico, a pessoa tem o diagnóstico de hiper, o coração começa a falhar. Aliás, eu ia até te perguntar isso também. O que é primeiro? É o coração que sinaliza o hiper ou é o hipertiroidismo que dá um alerta para o coração? Parecendo a propaganda do biscoito, né? Ou tá conforme o lugar que a gente está. Assim, o hormônio em excesso, ele vai fazer com que o seu coração acelere. Então, o que acontece antes é o hormônio em excesso. Mas o hormônio em excesso, ele dá outros sintomas, como o Elton já falou, né? Sudorese excessiva, tremor. Só que chama muita atenção para as pessoas, em geral, essa aceleração do coração, né?
coração batendo mais rápido, a sensação muitas vezes de ter esse movimento do coração, isso chama atenção. Então, apesar do problema ser originado da tireoide, a alteração do coração acaba chamando atenção mais do que a tireoide no primeiro momento. E alguns pacientes, inclusive, já chegam para a gente tendo uma arritmia do coração, tá? O tempo, acho que você ia até perguntar do tempo que demora para ter uma alteração estrutural do coração, né? Uma alteração mais grave, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Então, de pessoas mais jovens, que têm um coração mais forte, em geral, podem sobreviver bem a um tempo prolongado de excesso de hormônio tiroidiano, né? Se já tem alguma lesão no coração, ou, por exemplo, pessoas mais velhas, acima dos 60, 70 anos, a chance de, com pouco hormônio em excesso, já ter uma arritmia é grande. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente nessa faixa etária de pessoas mais velhas. Mas pode afetar o coração de todo mundo, até das crianças. E o tempo de duração, para você me explicar um pouquinho mais, o tempo de duração desse tratamento, né? O tempo de duração de tratamento pode variar muito dependendo do tipo de tratamento que a gente escolhe, né? Se a gente estiver falando do hipotireoidismo, né? Da falta do hormônio tiroidiano, esse tratamento é para a vida toda, né? Eu brinco para os pacientes, eu não vou falar que é para a vida toda, porque daqui a pouco descobrem alguma coisa que dá para implantar uma tireoide artificial e vai falar, a doutora falou que era para a vida toda e não é mais. Então, é para a vida toda até o momento que a gente conhece da medicina. O hipertireoidismo, ele vai depender muito do tipo de hipertireoidismo que a gente tem. Se é o hipertireoidismo, aquele autoimune, que a tireoide cresce inteira, né, que às vezes pode dar doença no olho também, você pode tratar com remédio. Algumas vezes o tratamento com remédio pode fazer até com que essa doença se acalme e fique quietinha por um tempo. Você pode tratar com iodo radioativo, né, que daí é uma dose de iodo radioativo, e que muitas vezes o que vai acontecer é a gente mudar a balança de lado, né, do hiper para o hipo, e daí você tem que tratar o hipo para o resto da vida. E você pode fazer a cirurgia, né? E uma vez você tirando a tireoide, você fica com hipotireoidismo, porque você precisa repor hormônio tiroidiano. A grande maioria das doenças da tireoide, você fica ligado ao seu endocrinologista para o resto da sua vida. Porque mesmo que você consiga controlar ou curar de algum jeito, você sempre vai ter que voltar para as consultas, né? Então, esses pacientes são para a vida inteira, né, Elton? Com certeza. Mas não vai ser um encontro ruim, né? É lógico que todo mundo quer o tempo todo, mas a gente encontra só do pessoal ver como é que a gente cria esses bate-papos e esses encontros aqui anualmente, né? Que até tem que ser repetido em outras ocasiões. No mínimo vai ser uma DR para chegar e bater papo na hora da consulta. Doutor Elton, Doutor Elton, você que é bastante conectado, na última live, a gente brincou dizendo que o Dr. Google de vez em quando atrapalha e de vez em quando ajuda. E até estavam brincando que na hora de fazer busca, às vezes ajuda muito até o Dr. Google, então vamos dar um desconto para ele, né? Mas, por exemplo, a pessoa pega aqueles resultados dos exames e a primeira coisa que a pessoa faz é ficar olhando o resultado do exame, né? Para deduzir o que pode estar acontecendo com ela. Qual o conselho que você daria para o pessoal na hora que toma uma atitude como essa? Estava com taquicardia, estava com batimento, estava acelerado, foi fazer o exame, pegou o exame e olhou. Deve ou não deve? Então, meu conselho é deixar para o médico endocrinologista interpretar. Porque endocrinologia, Cris, não é fácil. É complicado, né? A gente passa anos estudando e às vezes a gente se dedica ao estudo de uma glândula só, né? Como é o nosso caso, que a gente, né? Nós somos tireoidólogos e em endocrinologia a gente tem que raciocinar muito mecanismos, né? De autocontrole, porque os hormônios no nosso organismo eles são controlados, são autorregulados. Então, a gente tem um hipotálamo que regula a hipófise, que regula a tireoide, e aí o nível de hormônio no sangue vai acabar regulando lá o receptor no hipotálamo, na hipófise. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, às vezes, até para o clínico geral, até para o ginecologista, até para o cardiologista. Por isso que eles encaminham os pacientes para a gente tratar.
Imagina para o paciente que não estudou fisiologia, que não tem conhecimento. Então, às vezes, é muito difícil ele encaixar essas peças, né, os sintomas dele, com os resultados do exame, com o TSH que está alto, que está baixo. E, além disso, tem alguns outros detalhes. Por exemplo, o TSH, né, que é um dos hormônios, praticamente é o hormônio mais usado para a gente poder fazer diagnóstico de doença da tireoide. Então, o TSH não é um hormônio da tireoide, né? Então, que já começa por aí. E, além disso, a gente tem TSHs diferentes, de diferentes valores de referência para fazer diagnóstico da mesma doença quando a pessoa está grávida, quando o indivíduo está idoso, quando o indivíduo é criança. Então, não adianta a gente procurar o valor de referência ali no laboratório, jogar no Google, na internet, porque vai depender muito, né? Que idade você tem, que peso você tem, que estágio da sua vida você tem. Os hormônios tiroidianos podem variar, por exemplo, se você está tomando alguma medicação, se você está fazendo reposição hormonal. Você pode ter alteração dos hormônios tiroidianos quando você está usando medicação para outra coisa, para um distúrbio psiquiátrico, um anticonvulsivo, né? A Bel sempre traz para a gente as histórias das pessoas que estão usando biotina para queda de cabelo, para melhorar o cabelo, as unhas, e vem lá no teste um TSH alterado e a gente vai pesquisar e não é nada de problema de tireoide, né? Foi porque a pessoa estava tomando biotina lá na fórmula que ela está tomando para melhorar o cabelo. Então, a gente tem que saber de todos esses detalhes, né? Porque senão você acaba induzindo, você acaba sendo levado para um erro diagnóstico, o uso de uma medicação que você não precisava, né, tomar. E a gente sabe de pacientes, às vezes, que são até enviados para cirurgia, para tratamentos mais absurdos, como, por exemplo, iodo radioativo, né, que destrói a tireoide, que tem o objetivo de destruir a tireoide, por uma doença tiroidiana que nem existia, que, na verdade, era uma alteração laboratorial, uma interferência na dosagem laboratorial. Então, eu aconselho deixar essa interpretação mesmo, né, para o seu médico endocrinologista. Olha, teve participante aqui que está acompanhando a live que já mandou um abraço para a doutora Isabel, e pelo jeito de falar talvez seja paciente seu. A Rafaela, que está compartilhando aqui, está comentando que realmente são muitas correlações que existem para vocês poderem se arriscar em você tentar entender o que está acontecendo ali. E o doutor Elton estava falando sobre a questão do iodo. Vamos focar um pouquinho agora para explicar essa questão do iodo, doutora Maria Isabel, para talvez esclarecer a relação que existe, o cuidado que existe, né? Porque é um momento que a gente sabe que se tomar uma decisão errada, mesmo que tenha sido orientado de forma não adequada, isso vai reverter num processo dentro do seu organismo. Então, nada melhor do que os especialistas para explicarem. Então, o iodo, né, que a gente tem no sal de cozinha hoje em dia, ele é um material essencial para a síntese dos hormônios da tireoide, né? Então, para você fabricar, para nossa tireoide fabricar hormônio, ela precisa do iodo, né? Então, tanto que eu já tinha falado que o 3 são 3 iodos, o 4 são 4 moléculazinhas de iodo. Uma vez que você tem o iodo, você fabrica o hormônio de uma maneira adequada. Tem muito lugar no mundo hoje em dia, inclusive lugares que são mais desenvolvidos que a gente, que tem regiões com deficiência de iodo, né? Algumas regiões da Europa têm deficiência de iodo. Aqui no Brasil, a gente resolveu isso há muitos e muitos anos com a iodação do sal, porque sal é uma coisa que todo mundo usa, né? Então, você usando sal, você usa iodo, então não tem mais essa coisa de ter falta de iodo. No passado, lá nas regiões mais do interior da Bahia, de Minas, principalmente, você tinha regiões com muita carência de iodo. Então, tinha aquelas pessoas com aqueles bócios grandes, aquelas papadas grandes, que vinham e tinham o que a gente falava carência de iodo. Hoje em dia, a gente não vê isso de uma maneira tão importante. Hoje em dia, a gente tem visto o contrário, né? O Elton até tem lá uns trabalhos que mostram isso, que você tem alguns lugares que a gente está tendo excesso de iodo, né? Porque as pessoas usam muito sal, acabam tendo uma exposição maior a iodo. Se é de uma região que já tem exposição a iodo, porque usa muita dieta marinha, tudo, acaba tendo uma quantidade maior de iodo, que também pode ser prejudicial para a tireoide, também pode causar uma lesão na tireoide. Então,
E fora que a gente tem por aí muitos tratamentos, né? A gente fala tratamentos que usam iodo, né? Mas a princípio a gente não tem uma deficiência de iodo na nossa população. Então, se não seria uma indicação clara de usar esse iodo extra, além do iodo que a gente usa na nossa dieta. Mas o que a gente estava comentando aqui do tratamento com iodo é com iodo radioativo, né? Então, a gente tem o iodo da nossa comida que a gente come no dia a dia. Tem iodo que a gente, às vezes, pode usar para alguns tratamentos específicos. Então, para tratamento bem específico dentro do hipertiroidismo, a gente pode usar iodo por períodos curtos. Mas a gente pode usar também o iodo radioativo, que é um iodo diferente, é um iodo que tem radiação. E esse a gente usa porque, como a tireoide é o único lugar no organismo que guarda iodo por mais tempo, esse iodo radioativo entra e a radiação fica lá destruindo a tireoide. Então é como se fosse uma cirurgia espírita da tireoide. Vai lá e destrói a tireoide e você consegue diminuir a produção de hormônio, levando a um hipotireoidismo, né? Então, assim, a gente tem o iodo, ele é tanto o herói dessa história, quanto o vilão dessa história, se ele está numa quantidade inadequada também. Olha, chegou uma pergunta, doutor Manuel, que pede para que vocês orientassem quando que deve ser solicitado o T3 reverso, exame que muitas vezes é solicitado em momentos errados. Então, T3 reverso definitivamente não é um exame que deve ser solicitado na prática clínica. A gente acaba dosando o T3 reverso mais num ambiente de pesquisa, num ambiente onde a gente quer fazer a avaliação de algumas enzimas que são importantes para a conversão dos hormônios, mas na prática clínica ele não tem nenhuma utilidade, né? Alguns médicos acabam pedindo porque acham que ele pode ser um marcador dessa conversão periférica do T4 em T3, né, que quando não está muito boa vai aumentar o T3 reverso, mas a gente tem que lembrar que uma boa parte dessa conversão ela não é extracelular, ela acontece dentro da célula, e aí não tem como a gente medir o T3 reverso dentro da célula. Então é um exame completamente inútil, né? Quando eu vejo esse exame sendo pedido de forma repetida ali nos exames dos pacientes, isso é, na verdade, um desperdício de dinheiro, de recurso, né? O T3 reverso ele serve para isoladas situações, para síndromes muito raras e para pesquisa em ambiente acadêmico, quando a gente vai pesquisar doenças como a síndrome do T3 baixo, a síndrome do eutiroideu doente, que a gente nem tem indicação de tratamento, né? Que é uma questão muito específica que se desenvolve no nível de hormônio tiroidiano de pacientes agudamente doentes, né? Agora a gente tem a COVID, mas pode ser um paciente que fez uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia mais extensa. Então, um exame completamente inútil. A gente precisa aprender, né, que a boa prática da medicina ela não é pautada em quantidade de exames, né? O bom médico não é aquele que pede centenas e folhas de exames laboratoriais que muitas vezes ele não sabe nem interpretar, né? Eu acho que a próxima vez que algum médico por aí pedir um exame de T3 reverso para você que é paciente, poderia pedir para ele explicar o que é o T3 reverso, tá? Porque muitas vezes eles não sabem nem o que é o T3 reverso, né? Então, parar com isso, né? Fazer a medicina baseada em evidência. A gente acabou de citar aí o exemplo, né, do iodo, né? A gente vê tanta prescrição de Lugol. Então, parece assim, você tem problema de tireoide, dá iodo para a tireoide que ela melhora, já que a tireoide usa iodo para produzir hormônio, né? E não é por aí, né? A gente sabe que a tireoide, quando ela tem uma overdose de iodo, ela pode parar, ela pode paralisar, parar de funcionar. Então, você vai fazer o contrário, você vai prejudicar a tireoide. O excesso de iodo aumenta o risco de doença autoimune de tireoide, de tireoidite. E a gente vê, Cris, aqui mesmo no Instagram, em alguns perfis, a dieta da tireoide, tem gente vendendo o combo da tireoide. Poxa, pelo amor de Deus, né? Então, qual é a dieta da tireoide? É uma alimentação balanceada, rica em todos os nutrientes, é o que a gente precisa. A gente não precisa carregar
alimentação com iodo, com selênio, com nada, né? Então, a gente precisa comer bem, né? A dieta da tireoide é você tratar a sua obesidade, porque se você fica no peso normal, não só todos os órgãos, mas a tireoide também vai funcionar melhor, né? Então, a gente precisa desmistificar e levar a verdade, e não enganar os pacientes pedindo exames desnecessários, prescrevendo dietas milagrosas que a gente sabe que não vai funcionar, nem prescrevendo coisas que não estão, né, pautadas e baseadas na ciência. A gente precisa encarar, né, esse problema, e a gente está falando de problemas prevalentes, não são 1, nem 2, nem 3% da população que pode ter problema de tireoide, né? Hoje a gente pode até 10, 20% da população feminina, que é quem tem mais problema de tireoide, pode ter, né, uma disfunção tiroidiana. Então, a gente não pode fazer besteira, não pode fazer bobagem, porque é uma parcela significativa da população mundial, da população brasileira. Então, é importante que os problemas de tireoide, seja hipo, seja hiper, seja nódulo, estejam sendo tratados e interpretados por médicos, né, sérios. E é preciso que os pacientes saibam, percebam, identificar quem é esse médico sério. E definitivamente o médico sério não é aquele que pede um catatal de exames. Aproveitando que você comentou sobre alimentação, a gente também recebeu aqui 2 perguntas sobre alimentação. Uma é se tem hipo e pode consumir folhas de algas na alimentação, né? E a outra, aproveitando também a questão da alimentação, deixa eu ver, cadê? Fala sobre um assunto polêmico, que também faz parte, que acho que é importante esclarecimento, além dessa questão dessa comida específica que pediu, sobre a associação de dietas a hormônios tiroidianos, que acho que é importante esclarecer. Então, a alimentação, ela, na verdade, ela interfere. Um paciente com hipotiroidismo, o que interferiria, assim, se você comer a alga junto com o hormônio tiroidiano, que daí não vai absorver direito, né? Porque, na verdade, você comer a alga ao longo do dia, e provavelmente quem vai comer isso não vai comer, tipo, 3 quilos de alga no mesmo dia, né? Ela não traz nenhum problema. A gente tem umas histórias de alteração de disfunção tiroidiana com aqueles, alguns tipos de vegetais, né? Couve de Bruxelas, essas coisas. Mas para você ter alteração com isso, você precisa comer muito, né? Então, não tem cabimento a quantidade de verdura que você ia comer para você ter uma alteração tiroidiana. Então, para quem tem hipotiroidismo, o que a gente recomenda, como o Elton falou, uma dieta saudável, né? Você fazer uma dieta saudável, fazer atividade física, você ter um estilo de vida saudável é o ideal para todo mundo, né? Mas quando a gente vai ingerir o hormônio ele precisa de um pH específico para ser absorvido, né? E quando você ingere esse hormônio como alimento, esse pH, você não chega nesse pH, então você interfere com a absorção desse hormônio. Então, por isso que a gente recomenda que seja ingerido em jejum e esperar um pouco para se alimentar, né? Então, isso é uma coisa. Pode comer só a alga, mas só não coma muita alga, não coma junto com o remédio, né? E daí, até complementando, só tem uma pessoa que fala assim, eu quero fazer uma pergunta, faça a pergunta que a gente está monitorando aqui. Continua, doutora Maria Isabel. E quanto ao uso de hormônio tiroidiano para as fórmulas de emagrecer, isso é uma coisa que é muito errada, né? Na verdade, você usa hormônio em excesso, você pode gerar uma alteração cardíaca importante, como a gente tem falado essa semana toda. Você leva a perda de massa óssea, você leva a perda de massa muscular, tá? Então, você perde peso com excesso de hormônio tiroidiano? Perde, porque o paciente com hipertiroidismo não perde peso, né? Mas você perde peso de uma maneira saudável? Não, né? Você pode perder peso e ficar com uma arritmia cardíaca, levar a uma piora de osteoporose, né? Então, na verdade, você vai perder peso de um jeito que não é saudável. Então, é contraindicado o uso de hormônios tiroidianos nas fórmulas para emagrecer. De alimentação em geral, eu acho que é isso. Acho que tem várias coisas da alimentação que dão dúvidas na tiroide, né? Então, é verdade. A gente até tem um post na...
É isso que a gente ia falar. Tem no site da tiroide, né, tiroide.org.br, a doutora Maria Isabel esclareceu uma série de dúvidas a respeito disso. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque acho que a câmera do doutor Elton virou, ou ele deu uma... Oi. Doutor Elton está por aí? Ah, Estou por voltou. aqui. Vocês estão me vendo? Fugiu. Agora sim, agora sim. Tinha virado a sua câmera. E aí vou aproveitar, já chegaram mais outras perguntas também, dizendo assim, tive carcinoma papilífero e ia fazer uma iodoterapia agora no dia 17, mas descobriu que está grávida. E agora vou poder fazer iodo só depois que eu tiver o bebê? Esse tempo é o correto? Essa conduta é a certa? Sim, é sim. A iodoterapia, como a gente comentou lá no início, né, da live, ela é uma das opções terapêuticas para a gente poder destruir, né, a gente poder matar. Ou a gente usa a iodoterapia, por exemplo, para o tratamento do câncer, né, para matar o resto do câncer que por acaso tem ficado ainda depois de uma cirurgia. Ou a gente usa a iodoterapia, por exemplo, para o tratamento de nódulos que funcionam muito, ou para doenças autoimunes da tireoide que levam ao hipertireoidismo. E, obviamente, se você está grávida, né, e você toma o iodo ele vai ser direcionado para a sua tireoide, mas também vai ser direcionado para a tireoide do bebê. Então, a gente não usa, né, é obrigatório, inclusive, testar toda mulher que vai fazer a iodoterapia, fazer um beta-HCG, para justamente ver se ela não está grávida, porque não pode usar iodo radioativo de forma alguma. E eu até complemento, né, essa mãe, depois ela vai precisar amamentar, e também o iodo não pode ser utilizado ali durante o período de amamentação. Ela só vai poder usar o iodo radioativo, aparentemente, né, em torno de 3, eu gosto até de dar uma distância um pouco maior, 6 meses depois da interrupção da amamentação. Lembrando que as glândulas salivares, as glândulas mamárias, elas também captam iodo, né? Então, o motivo também da gente não aplicar o iodo radioativo para uma mãe que está amamentando, né, é que a glândula mamária dela pode também captar esse iodo radioativo e você pode ter agressão à glândula mamária, porque o iodo vai, né, para os órgãos que o captam, né? Então, glândula tireoide, glândula salivar, glândula mamária, todos eles têm capacidade e aptidão para captar o iodo radioativo. Olha, só deixando já o pessoal avisado. Uma coisa, Cris. Só complementar fala. Uma coisa dessa resposta do Elton, que eu acho que talvez ela fique preocupada que o atraso da dose de iodo possa piorar a evolução do câncer dela. Né? Lembrando que o câncer de tireoide, em geral, é um câncer de evolução bem lenta. Né? Então, você atrasar 1 ano esse tratamento, provavelmente não vai trazer consequência nenhuma. Olha, tem até o pessoal, agora eu perdi quem foi, mas dizendo que guarda os ensinamentos de vocês e que usa diariamente. É alguém que já acompanha as postagens, acompanha vocês nas redes sociais. Tem uma outra pergunta aqui, só avisando o pessoal que a gente já está entrando na nossa reta final dos nossos 40 minutos, provavelmente a gente vai estourar um pouquinho, mas já estamos entrando no finalzinho das perguntas, e chegaram algumas. Tem uma pergunta aqui que é interessante, que tem hipocontrolado. Mas a pessoa pergunta, Aline, se ela é considerada como grupo de risco de comorbidade para receber a vacina da Covid-19. Então, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, as doenças da tireoide de uma maneira geral, a não ser o câncer de tireoide em quimioterapia, eles não são considerados grupo de risco, porque eles não, na verdade, eles não têm um risco maior de pior do desenvolvimento de uma forma pior da Covid-19. Então, eles não entraram no que a gente chama de comorbidades prioritárias, né? O que entra é hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças cerebrovasculares, doenças autoimunes mais graves, como que precisam de imunomoduladores, essas entraram. As doenças da tireoide, a não ser que você tenha uma complicação, como uma complicação cardiovascular, né, uma hipertensão, se for só o hipotireoidismo, infelizmente não entra, assim. Tem que esperar o calendário. A gente queria ter vacina para todo mundo, né? A parte boa é que pelo menos não fica pior do Covid por causa do hipotireoidismo também. Olha, a gente tem mais 2 perguntas aqui. Uma das pessoas pediu para que fale um pouco
dos exames que devem ser realizados para acompanhamento de pacientes que tiveram câncer de tireoide. E já só comentando, é que tem uma pessoa na sequência que diz que ela não consegue regular a tireoide, é uma tireoide rebelde, né? Então depois a gente fala isso nessa segunda pergunta, porque a gente já está chegando na nossa reta final. Então, uma para cada um. No câncer de tireoide, né, a gente tem uma sequência de tratamentos que a gente vai propor, né? Normalmente a gente envolve uma cirurgia, mas hoje também é uma possibilidade não fazer cirurgia para o câncer de tireoide, né? Então, alguns pacientes que têm cânceres muito pequenos, com menos de 1 centímetro, localizados numa região que dá para você propor, né, a vigilância ativa, é uma boa opção, principalmente nos pacientes idosos ou pacientes que têm uma comorbidade, por exemplo, que seria arriscado propor uma cirurgia para resolver um câncer que é tão pequeno e que pode ser acompanhado. A gente chama isso de vigilância ativa e é uma forma também de tratamento que vem ganhando aderência em vários países no mundo e começou, né, lá na Ásia, no Japão, e tem mostrado, né, uma boa taxa de sucesso, mostrando que uma boa parte desses cânceres não crescem, não evoluem e podem continuar sendo acompanhados. Mas para os pacientes, né, para a maior parte dos pacientes, a gente ainda indica a cirurgia. Essa cirurgia pode ser uma retirada da metade da glândula ou da glândula inteira, e aí tem diversas possibilidades dessa cirurgia, diversos graus de tamanho dessa cirurgia. Hoje a gente consegue fazer essa cirurgia até robótica, a gente consegue fazer essa cirurgia até sem cicatriz, como a atriz lá do BBB, a Carla Dias, fez. Então é uma possibilidade a gente conseguir tratar o câncer com cirurgias e cirurgias cada vez mais sofisticadas, elaboradas. Depois, a gente vai precisar acompanhar esse paciente, ver o resultado, né, do tumor que foi retirado na cirurgia, e a gente vai decidir se esse paciente precisa fazer ou não fazer o tratamento com iodo radioativo, né? E também a gente vai precisar decidir qual a dose do hormônio da tireoide que a gente vai usar para esse paciente, porque a depender do grau de agressividade do tumor, a gente vai precisar usar doses maiores. Se o tumor for mais agressivo, a gente também vai precisar usar a quantidade maior de iodo radioativo. E depois esse paciente vai ser acompanhado por exames de imagem, né? Nosso grande exame de imagem parceiro no acompanhamento do câncer de tireoide é a ultrassonografia daqui da região do pescoço, tá? Então a ultrassonografia está cada vez mais moderna também, evoluiu bastante, a gente consegue ver quando o câncer volta, quando tem alguma lesão, um linfonodo, né, que é uma lesão, uma contaminação de um linfonodo, que é um gângliozinho cervical que pode ter uma célula cancerígena lá dentro, e a gente também utiliza as dosagens hormonais, né, o exame de tireoglobulina, o anticorpo, antitireoglobulina, são exames que a gente pode pedir para o paciente, né, no acompanhamento, no resto do acompanhamento dele pelo resto da vida, para a gente estar monitorando, né, se o câncer está curado ou não, se ele tem risco de voltar ou não, tá? E é claro, cada paciente vai ter um perfil. Então hoje, Cris, a gente não faz mais aquela receita de bolo, né? Volta aqui, você volta igual aquele, né? Então o paciente que tem um câncer desse tamanho, que tem um desse tamanhinho, a gente usa o mesmo tratamento para todo mundo. Não é assim. A gente faz tratamentos diferentes para pacientes diferentes, com tumores diferentes. E o acompanhamento também, a quantidade de exame, a frequência de exames que a gente vai pedir vai depender disso, da gravidade do quadro. Antes da doutora Maria Isabel responder aí a nossa última pergunta sobre essa questão de ter um comportamento meio rebelde da tireoide, a gente queria agradecer uma mensagem elogiando a seriedade dos médicos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que foi postada aqui durante a live, tá bom? E, doutora Maria Isabel, a última pergunta contigo. Então, essa variabilidade da compensação do hipotireoidismo com hormônio tireoidiano, ele pode ter várias causas, né? Antigamente, a gente tinha as doses que eram muito fixas do hormônio tireoidiano, né? Era 25, 50, 75, 100, 125. Hoje em dia, a gente tem as doses intermediárias, que pode ser que seja isso que a pessoa precise, né? Pode ser que 50 não tá bom, 75, 50 é pouco, 75 é muito, talvez precise de uma dose intermediária ali, ou fazer uns esquemas intermediários de tratamento.
Outra coisa é observar ver se a pessoa não tem uma alteração de absorção dessa medicação, né? Então, tá tomando todo dia, no mesmo horário, longe da refeição, ou tá tomando junto, por exemplo, com algum outro remédio. Isso é muito comum em gestante, por exemplo, né? Toma junto com o sulfato ferroso. Daí tava super bem o hormônio tiroidiano, tava super bem os exames, ficou gestante, começou a tomar o hormônio tiroidiano junto com o sulfato ferroso, piorou tudo. Né? Então, observar ver se não tem uso de medicação associada, se está tomando no mesmo dia. E uma coisa que a gente costuma recomendar é que mantenha a mesma marca, né? Porque como você pode ter um pouco de variabilidade entre as marcas, a gente recomenda que a pessoa continue usando a mesma marca, porque daí provavelmente tem uma dose mais constante daquele hormônio. E procurar o médico, né? E conversar direitinho com o médico para tentar entender, junto com o médico, qual desses problemas pode ser o mais provável e qual seria a melhor maneira de abordar isso. Bom, a gente queria aproveitar e dar boa noite também para a doutora Patrícia, que entrou aqui, doutora Gláucia também, doutor Danilo, que estava com a gente na live de terça-feira. Agradecer demais aos esclarecimentos de vocês, pedir uma boa noite e para que vocês continuem, que a Semana da Internacional da Tireoide só acaba amanhã à noite, viu? Então vamos lá, a gente vai até o fim, né, Cris? Vamos, ainda tem filme, vídeo, aliás, tem vídeo para amanhã cheio de corações, cheio de borboletas, cheio de tireoide, cheio de tudo. Pode deixar. Ainda dá tempo doutora, as pessoas mandarem o vídeo, fotinho com a tireoide para postar. Isso, ainda dá tempo. Doutor Elton. Sim, estou aqui. Para dar um tchau para o pessoal e continuar convidando para a gente participar aqui da nosso finalzinho da campanha. Eu acho que, né, a campanha não terminou, não vai terminar nunca. Né? A gente escolhe essa semana para poder falar exaustivamente de tireoide, mas eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas ainda, muitas verdades, muitos mitos, e estaremos aqui firmes e fortes, nós, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nós que estamos aqui representando, né, o Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é um departamento lindo, feito de colegas dedicados, cientistas, que estudam bastante, e que o nosso papel é esse, né? A gente está aqui nesse país, nesse Brasil enorme, trabalhando nas universidades, a maior parte de nós em universidades públicas, tentando produzir conteúdo, ciência, levar informação de qualidade, buscar informação científica e elucidar ainda os problemas que rondam, né, as doenças da tireoide. Então, a gente está cansadinho no final da semana, né, chegando no final da semana, depois de uma semana exausta, né, eu tenho ainda um evento daqui a pouco que eu vou falar, mas a gente está realizado, a gente está feliz por estar trazendo, né, informação de qualidade e estaremos sempre aqui, independente de estarmos na semana ou não da tireoide. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar aqui no nosso Instagram, no Instagram do Departamento de Tireoide da SBEM, mandar sua dúvida, procurar um contato, esclarecer. Eu acho que o nosso papel é esse e estaremos sempre do lado dos colegas médicos e da população brasileira. Bom, a gente agradece demais. A gente pro Elton, né? A gente volta pro Elton Bom, a gente agradece demais a participação de vocês. Não esqueçam que tem informação para todos os lugares, Twitter, YouTube, o site do departamento, mais notícias por aqui, e que vocês descansem e confiem na ciência, porque ela é responsável pelo cuidado e a qualidade de vida de vocês. Tá? Uma boa noite, muito obrigada pela participação de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau.